Bem-vindos a todos ao Neutrality Studies. Meu nome é Pascal Lotas, sou professor associado na Universidade de Kyoto e hoje tenho um convidado muito especial. Pela primeira vez, tenho o prazer de receber Nima Al-Khoshid, professor assistente em mecânica dos solos, engenharia civil e, claro, como todos vocês devem saber, o apresentador do maravilhoso podcast Dialogue Works, no qual Nima vem trabalhando nos últimos 4 anos, acredito eu, explorando as relações internacionais. Ele tem conversado com muitas pessoas e realizado um trabalho extraordinário. Um trabalho que também me inspirou pessoalmente. Ele tem sido especialmente ativo em relação ao terrível caso que está acontecendo com meu compatriota, Jacques Beau, algo pelo qual sou muito grato. É, portanto, um grande prazer tê-lo aqui, Nima. Seja bem-vindo ao canal. É um prazer, Pascal. É ótimo estar aqui com você. Finalmente hoje, eu orgulho pela que você tinha introduzido. Fico muito feliz por podermos conversar. Vamos discutir o Irã, principalmente na parte final, mas acho que deveríamos começar um pouco falando sobre o seu canal, porque, quero dizer, no seu canal, você explora tantos temas e recebe convidados incríveis. Mas, na verdade, nós conversamos um pouquinho antes de começar, e eu percebi que nunca soube por que você iniciou isso. E sabe, como engenheiro civil, como aconteceu de você acabar se envolvendo com geopolítica no YouTube? Quando decidi começar esse podcast e este canal, o principal objetivo era entender o que estava acontecendo na Ucrânia. Naquela época, eu sabia muito pouco sobre a Rússia. Eu não sabia quem era Vladimir Putin, o que era a Rússia, ou quais eram os motivos na Ucrânia. Por que a Rússia estava invadindo a Ucrânia? Essas eram as principais perguntas na minha mente. Outra razão foi que, de repente, ouvi o presidente da Rússia dizendo que eles queriam desnazificar. Pensei, o que é isso? Nazistas na Ucrânia? O nazismo ainda existe lá? Quem são essas pessoas? Sempre achei que os nazistas eram principalmente da Alemanha, talvez da Polônia, no máximo. Então, como poderiam estar na Ucrânia? Eu era totalmente ignorante sobre isso. Realmente não fazia ideia do que estava acontecendo na Ucrânia. Esse foi meu principal motivo para começar o podcast. Eu queria conversar com pessoas que sabiam o que estava acontecendo naquela região, militarmente, economicamente, politicamente, para entender toda a situação na Ucrânia. Então, pouco a pouco, fui me familiarizando com as políticas externas, com o que estava acontecendo na política externa da Europa, da Rússia e dos Estados Unidos. Qual era o principal objetivo dos Estados Unidos na Ucrânia? Então, tudo começou a crescer, pouco a pouco. Eu não queria que fosse tão longe, mas aconteceu de repente. Nada foi planejado da minha parte, simplesmente aconteceu. Eu estava aprendendo, tentando entender. Foi um enorme processo de aprendizado para mim, porque eu não fazia ideia de como a política externa de um país é definida e implementada. Então, basicamente, você caiu na toca do coelho e continuou cavando cada vez mais fundo. Agora, o que acha que entendeu depois de quase 4 anos nisso? E sabe, é uma grande coincidência, porque eu conheço o seu canal desde bem no começo. Na verdade, comecei o meu por volta de fevereiro de 2022, quando passei a levá-lo a sério. Tenho acompanhado o que você vem fazendo e como tem abordado as coisas. E sempre admirei o fato de você ter tantas perguntas genuínas. Apenas perguntas sinceras para seus convidados. Agora, tudo faz total sentido. Então, em que ponto você está agora com seus próprios entendimentos sobre como a política mundial funciona depois desses 4 anos? Estou mais ou menos na linha do que John Mearsheimer descreve como a força faz o direito. Acho que ele está totalmente certo quando se trata da política externa dos Estados Unidos. A política externa dos Estados Unidos foi o principal motor das políticas em todo o mundo, porque eles eram a única superpotência. E todos os países, seja da Ásia Ocidental, da Rússia
ou de outros lugares, foram influenciados por isso. A política externa dos Estados Unidos é baseada em a força federal. E não importa muito o quão poderosos sejam os outros países. Você precisa mantê-los regionais. Mesmo que eles não busquem isso, acho que um dos principais conceitos da política externa dos Estados Unidos é o que foi documentado na doutrina Wolfowitz. Eu me familiarizei com essa doutrina pela primeira vez quando estava conversando com Paul Craig Roberts. Ele explicou o que está acontecendo com a política externa dos Estados Unidos e por que eles estão fazendo isso na Ásia Ocidental. O que está acontecendo na Ucrânia, o que está acontecendo em Taiwan. Todas essas peças estão se encaixando na minha mente enquanto tento entender o que está acontecendo. Uma combinação do que John Mearsheimer está tentando, você sabe, explicar para o mundo todo. Como tudo funciona. Isso não significa que ele concorde com o que quer que os Estados Unidos estejam pensando. Ele está apenas descrevendo a mentalidade dessas pessoas. Neocons, neoliberais, o blob, o deep state, como quiser chamar. A mentalidade é um cálculo simples. A força faz o direito. Acho que isso ainda é verdade, especialmente agora, em 2026, com a guerra na Ucrânia já durando 4 anos e com uma guerra entre os Estados Unidos e o Irã prestes a acontecer. Pode-se argumentar que o caso continua o mesmo. É deprimente, não é? Porque nós adoraríamos que o mundo fosse um lugar melhor e gostaríamos de acreditar que o direito internacional importa, que as normas importam e que os países individualmente importam. Você sabe, a Assembleia Geral das Nações Unidas? Um país, um voto. Ok, todos sabemos que o Conselho de Segurança tem regras diferentes, mas, em princípio, gostaríamos que fosse assim. Mas o mundo não é. Então, como isso parece do ponto de vista do Brasil agora? Onde você está? Quero dizer, como as pessoas aí estão percebendo essa espiral de desgraça em que, para mim, os Estados Unidos e a Europa estão neste momento, porque continuam ficando cada vez mais violentos. Sabe, é tão interessante você mencionar a ONU, as Nações Unidas. Houve tempos, eu diria os tempos de ouro das Nações Unidas, em que elas eram capazes de fazer algo, de impedir algo. Isso, de alguma forma, desapareceu de cena. E não é por causa da ONU como organização, é por causa dos Estados Unidos. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eram a única superpotência, e todos os países, antes de votar na Assembleia, até mesmo aqueles no Conselho de Segurança, de alguma forma olhavam para os Estados Unidos. Qual é a decisão por parte dos Estados Unidos? Só então decidiam como votariam. Mas a influência dos Estados Unidos, de alguma forma, diminuiu ao longo dos anos por causa do surgimento dos BRICS e da ascensão da China. A Rússia também não está na mesma situação. Você deve se lembrar, em 2000, quando Putin chegou ao poder, a Rússia estava um completo caos. E veja, levou cerca de 10 anos, de 2000 a 2010, para a Rússia pôr fim ao conflito com a Chechênia, com o Daguestão, com aqueles grupos que, de certa forma, trabalhavam junto com a CIA para desestabilizar a Rússia. Mas todas essas desestabilizações desapareceram de cena. E agora, vemos a China crescendo, os BRICS crescendo, como uma alternativa poderosa ao que os Estados Unidos têm a oferecer. Isso mudou a realidade da ONU. A ONU de hoje não é influenciada pelos Estados Unidos. É influenciada por todas essas potências. É por isso que, quando se trata da Palestina e de Israel, vemos que os Estados Unidos estão simplesmente sozinhos. Ninguém vota da forma como os Estados Unidos apoiam Israel. Ninguém concorda. A maioria dos países não concorda com os Estados Unidos e suas políticas na Ásia Ocidental. Eu disse isso para chegar ao Brasil. O Brasil é um país enorme. Olha o mapa, dá para ver o quão grande o Brasil é. O Brasil é o país mais importante da América Latina, considerando a economia. Mas o Brasil não tinha tanta influência
quando se tratava de política externa. Eles não estavam tão focados em política externa. Mas o Brasil está em um processo de mudança. E essa mudança está acontecendo de forma drástica por causa de suas conexões com a China, com a Rússia, com os BRICS. Eles percebem que os Estados Unidos não estão... Bem, não sei, talvez você se lembre de quando Donald Trump chegou ao poder. Ele simplesmente se voltou contra o atual presidente do Brasil, apoiando Bolsonaro, o ex-presidente, e dizendo: você tem que fazer isso e aquilo, o que quer que ele achasse. Ele estava tentando impor as políticas dos Estados Unidos ao Brasil. Ou você faz isso, ou recebe uma tarifa de 50% sobre o Brasil. Os brasileiros disseram: pode aplicar a tarifa de 50%. The Brazilians said, go with the 50% tariff. Yeah, and by now we know that Brazil. E agora você sabe, nós sabemos que o Brasil, no geral, teve uma situação mais tranquila. Quero dizer, a Venezuela acabou de passar por uma troca de regime, centenas de pessoas mortas, o presidente sequestrado. Quero dizer, é meio chocante, não é? O tipo de coisa com que os Estados Unidos conseguem se safar hoje em dia e ainda receber aplausos da Europa, o que para mim, como europeu, é ainda mais... não sei nem como chamar. Não é exatamente surpreendente, mas me dá um embrulho no estômago. É como se todas aquelas coisas, todos os discursos dessas pessoas, todo o apelo por uma ordem baseada em regras e por se autodenominarem superpotências morais, e então simplesmente compactuam com as mais terríveis violações do direito internacional, e ainda fingem que está tudo bem. A América Latina, América do Sul, o Brasil, percebem isso? Ou é meio que, sabe, algo que sempre foi assim? Everything kind of, it has always been like this. You know what has happened in Venezuela? Você sabe o que aconteceu na Venezuela? Acho que toda a América Latina está sob uma pressão enorme dos Estados Unidos. Não é só a Venezuela, você vê isso em Cuba, e algo pode acontecer lá também. Pode até se espalhar para a Colômbia. Você mencionou a Europa. O que aconteceu na Europa? O que aconteceu na Ucrânia? Quem vai juntar os pedaços da Ucrânia? Serão os europeus. E quem vai juntar os pedaços da Venezuela e de Cuba, se algo acontecer em Cuba também? Você vê todas essas pessoas vindo para o Brasil. Os Estados Unidos, por meio de sua política externa, têm exercido uma pressão tremenda sobre a Europa há muito tempo. Não se trata apenas da Ucrânia. Veja o Iraque, o Afeganistão, a Líbia, a Síria e a Ucrânia. Todos foram devastados. Um dos principais problemas que a Europa enfrenta hoje são essas, você sabe, fronteiras descontroladas. Porque quando pessoas sem documentação entram em um país, elas podem trazer enormes desafios. O Irã tem o mesmo problema com o Afeganistão. Não é só a Europa que está sendo afetada pela imigração. Quando fui ao Irã, fiquei lá por 40 dias. Em dezembro de 2025, descobri que mais de 12 milhões de afegãos estão no país, a maioria sem documentação. Um país com cerca de 91 milhões de habitantes recebendo 12 milhões de imigrantes em tão pouco tempo. É muita coisa. Foi depois que os Estados Unidos deixaram o Afeganistão. Não foi só durante, sabe? Foi algo enorme. E essas são as consequências, os resultados da política externa dos ASEANs, já que ninguém está assumindo responsabilidade por isso. Ninguém está disposto a enfrentar os Estados Unidos com firmeza, mesmo que essas políticas estejam nos afetando. Aqui no Brasil é a mesma coisa. Não existe realmente uma relação honesta, sabe? Uma relação de trabalho entre o Brasil e os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, sob o governo Trump, não foram capazes de se comunicar com o presidente brasileiro. E eles não viam nenhum resultado viável se tentassem conversar com os Estados Unidos durante o governo Trump. Esse é o problema. Então, tipo a mão pesada dos Estados Unidos, e junto com isso, você sabe, os complacentes Estados europeus, que seguem o mesmo caminho, aplaudem, participam dessas coalizões dos dispostos.
Agora estão tentando fazer isso de novo com a Ucrânia, empurrando os ucranianos para as baionetas dos russos, tornando esse derramamento de sangue praticamente inevitável, e depois colocando a culpa na Rússia. E chamam pessoas como nós de propagandistas russos, só por apontar que as ações deles também têm consequências. Como é que... Você sabe, seu canal se chama Dialogue Works, e eu adoro esse nome porque é assim que eu quero que o mundo seja. Quero que o diálogo resolva as coisas. Mas vemos que os belicistas se recusam a conversar. Se recusam a realmente ter um diálogo. Você já tentou convidar alguns deles? Porque eu tentei, e eles sempre dizem não. Tentei conversar com eles e disseram que não vão fazer isso, sabe? Porque, Pascal, eles têm tudo. Eles têm a grande mídia. Não precisam ir à mídia alternativa, a canais como o seu ou algo assim. Você está fazendo um trabalho incrível ao convidar pessoas que são praticamente desconhecidas na grande mídia. As pessoas que realmente sabem do que estão falando. Mas a grande mídia não quer conhecer essas pessoas. Não conversa com essas pessoas. É messian deles. É meio surpreendente, não é? E então encontramos pessoas como... E eu sei que você já as recebeu no seu canal várias vezes, como Ted Postel, Jacques Bode, Jeffrey Sachs, Mearsheimer e assim por diante. Você sabe, pessoas altamente competentes em suas áreas, muito realizadas, e ninguém quer ouvi-las. No mainstream, isso simplesmente faz a cabeça explodir. Quando eu conto aos meus pais com quem eu tive a chance de conversar, eles dizem, essas são pessoas realmente importantes, não são? Sim, são. E por algum motivo, o discurso dominante simplesmente as expulsa. Então, o que você acha que precisamos fazer para que o diálogo não apenas volte a funcionar, mas volte a acontecer? Acho que a única maneira de isso funcionar é desconstruindo essa mentalidade de que os Estados Unidos são a única superpotência. Sabe, da forma como muitas pessoas entendem isso, porque nosso público no Dialogue Works, eu acho que eles estão, em sua maioria, bem informados sobre o que está acontecendo no panorama geral do mundo, do nosso planeta. Estamos vivendo, eu diria, Pascal, em uma época em que a guerra na Ucrânia mudou completamente tudo. Cada cálculo, cada avaliação. E talvez mais tarde, em 20 anos, ou até em 100 anos, algumas pessoas descrevam esse momento como um divisor de águas, quando o mundo inteiro mudou. E isso é tão importante, Pascal, porque não se trata apenas da Rússia e da Ucrânia. Trata-se de como os Estados Unidos conseguem ir tão longe contra uma superpotência nuclear, bem na porta da Rússia. Sabe, quando eles podem fazer isso com a Rússia, o que você quer que por isso com o Brasil ou Brasil deve sentir? Quer dizer, a essa altura eles já mostraram o que vão fazer, certo? Eles chegam com helicópteros Apache, matam pessoas e pegam o que quiserem. Porque podem, porque funciona. E então, para piorar ainda mais, os sequestrados são levados a julgamentos de fachada em Nova York, entre outras coisas, por posse ilegal de armas, segundo a lei interna dos Estados Unidos. É o auge do absurdo. Mas isso deixa a mensagem bem clara. Fazemos o que quisermos, e a lei dos Estados Unidos se aplica a todos, se nós dissermos que sim. Ponto final. Então você não quer obedecer? Bem, a chegada do Apache é um momento assustador. É um momento muito assustador, porque, sabe, sempre pensamos que durante a Guerra Fria, a imagem era de que os vilões estavam sempre no leste, certo? O James Bond sempre luta contra a Rússia. E então você percebe que o próprio James Bond faz parte de todo o jogo de propaganda e lavagem cerebral. Tudo bem, justo. O que você acha? Na minha opinião, porém, a reputação dos Estados Unidos e da Europa está irremediavelmente danificada no sul global. Você acha que eles conseguirão reconquistar os corações e mentes das pessoas algum dia?
Eu não acredito nisso. Eu não acredito que os Estados Unidos, com esse tipo de comportamento, tentando empurrar tudo, sabe? Tentando forçar os países a entrarem em algum tipo de arranjo que eles têm em mente, isso não vai funcionar. Não é assim que o mundo funciona hoje. A mudança, Pascal, eu não posso enfatizar o suficiente o quanto o BRICS é importante. Eu acho que o BRICS é o futuro. O BRICS é a próxima ONU. O BRICS pode reunir todas essas instituições. Sabe, os Estados Unidos têm uma escolha. Eles realmente querem fazer a ONU funcionar? Eles podem ver o que está acontecendo no BRICS. O que está acontecendo no BRICS é que você vê todos esses países com suas diferenças, mas quando tentam decidir algo, deixam essas diferenças de lado e se concentram no terreno comum para trabalhar juntos. Isso não vai funcionar com os Estados Unidos em sua forma e configuração atuais, porque essa forma reflete a mentalidade de pessoas que ainda pertencem à era da Guerra Fria. Elas não entendem a nova realidade do mundo. Elas não entendem que quando, você sabe, Donald Trump começou, não faz tanto tempo assim, foi em janeiro de 2016, 2017, quando Trump chegou ao poder e tentou forçar a China impondo tarifas sobre ela. E veja só o resultado. Ele basicamente iniciou o conflito, começou essa guerra econômica e depois capitulou. Você viu isso? Você viu isso acontecendo na grande mídia? Não, não é exatamente para o mundo ver o que realmente aconteceu. Não, esses momentos são então convenientemente esquecidos. Assim como a guerra na Ucrânia será convenientemente esquecida quando, você sabe, a Rússia estiver em Odessa para sempre. Ou talvez até em Kiev, embora eu meio que não ache isso. Mas, você sabe, quando eles pararem e houver uma zona desmilitarizada e a Ucrânia não puder continuar lutando, então simplesmente vão esquecer o assunto. É como, é mesmo? Aconteceu algo? Assim como, tarifas sobre a China, teve algo assim? Quero dizer, é o apagamento seletivo da memória que acontece e que depois molda a percepção da situação para as massas na Europa e na América do Norte. Mas tenho a sensação de que isso não vai funcionar por muito mais tempo. Porque a próxima coisa que os Estados Unidos parecem estar preparando agora, e quem sabe, quero dizer, é sexta-feira à noite aqui no Japão, é possível que o ataque ao Irã aconteça esta noite. Especialmente porque meus amigos do mundo financeiro continuam dizendo que o momento ideal para algo assim seria numa sexta-feira à noite, depois que os mercados fecham em Nova York. Para ter 2 dias antes que os mercados de petróleo enlouqueçam completamente. Então, as apostas estão em um ataque surpresa na noite de sexta-feira, provavelmente por volta das 3 ou 4 da manhã no Irã. Se eles fizerem isso, se isso realmente acontecer, e desta vez o Irã deixou absolutamente claro que não será uma guerra de 12 dias. Será uma guerra longa, porque desta vez eles realmente vão revidar, não apenas fazer coisas para mostrar ou se comunicar. Se isso acontecer, a menos que os Estados Unidos consigam encerrá-la e vencê-la em 6 ou 7 dias, uma semana, seja lá o que vencer signifique, isso vai colocar mais um prego no caixão da superpotência. Mas, ao mesmo tempo, pode matar muitas pessoas inocentes no Irã, é claro. Como você está avaliando essa situação? Quero dizer, você também tem laços pessoais com o Irã, certo? Como você percebe todo esse espetáculo de horror neste momento? Eu diria que o que está acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos neste momento específico é semelhante ao que aconteceu em 21 de dezembro entre a Rússia e todo o Ocidente, a OTAN e os Estados Unidos. O presidente russo enviou 2 cartas, uma para os Estados Unidos e outra para a sede da OTAN, dizendo: "Este será o desfecho. Vocês vão lutar. Estamos prontos para lutar. Ou vocês vão chegar a algum tipo de acordo, algum tipo de arquitetura geopolítica ou de segurança para a Europa, estamos prontos para isso." O Irã está nesse momento. O Irã está nesse momento. Os formuladores de políticas no Irã, o corpo responsável pela política externa, acreditam que podem negociar.
believes that they can negotiate. It doesn't matter if the United States is trying to attack Iran. Não importa se os Estados Unidos estão tentando atacar o Irã. O dever deles é conversar, negociar, e eles estão fazendo o melhor que podem. Por outro lado, vê-se que as forças militares e de inteligência, todas elas, estão tão preparadas para entrar nessa luta. Para muitas pessoas que não entendem o que é o Irã hoje, eu diria que é preciso compreender a guerra que a Rússia está travando na Ucrânia. O Irã lutou essa guerra em 1980. Os Estados Unidos iniciaram uma guerra por procuração contra o Irã, usando o governo e o exército iraquianos. E não foram apenas os Estados Unidos. Naquela época foi logo após a revolução no Irã, e tudo era muito frágil. Na verdade, não havia um governo como conhecemos hoje. And there was no such a government as we know today. There was no system, and everything was somehow Não havia um sistema, e tudo ainda estava tomando forma no Irã. Então o Irã foi atacado pelo Iraque. Quem estava apoiando o Irã naquela guerra? Os europeus, principalmente estou falando da Alemanha, do Reino Unido, e todos esses estados árabes, exceto a Síria e a Líbia, sabe? Até a União Soviética estava ajudando o Iraque naquela guerra contra o Irã. O Irã sobreviveu àquela guerra. O Irã estava sozinho naquela época. A situação hoje não é tão ruim. Não é a mesma de antes. Os Estados Unidos não são mais a superpotência que já foram. Não importa o quanto os Estados Unidos tentem reforçar sua presença militar no Oriente Médio. Quando estive no Irã, eu te disse que passei 40 dias lá tentando conversar com as pessoas nas ruas. Falei com muitos funcionários. O que está acontecendo é que existe uma conexão entre a opinião pública e a liderança quando se trata de um ataque estrangeiro ao Irã. Eles dizem que a única solução seria ir e lutar contra eles. E eles já fizeram isso antes. Nós conhecemos aquelas pessoas que lutaram quando tinham 20 e poucos anos, ou ainda adolescentes. Eles lutaram no Iraque. Essas mesmas pessoas são os comandantes no Irã agora. Não são pessoas sem experiência em guerra. Eles sabem o que é a guerra e o quão terrível ela pode ser. Se a guerra acontecer, Pascal, será uma guerra existencial para o Irã. It's going to be a existential war for Iran. Iran has no choice. Iran cannot afford. O Irã não tem escolha. Ele não pode se dar ao luxo de perder uma guerra contra os Estados Unidos e Israel. É por isso que acho que o Irã faria tudo o que fosse possível. Muitas pessoas dizem que mais de 50% do poder militar dos Estados Unidos está no Oriente Médio. E 50% é enorme. Acredite, isso é um acúmulo massivo de forças. Mas quando você conversa com as pessoas, com os oficiais, eles não têm medo disso. Isso realmente me surpreendeu, porque eles acreditam que podem sobreviver, que podem revidar. Para os Estados Unidos, essa seria uma guerra de escolha, não uma guerra existencial. E não tenho dúvida, acredite, não tenho dúvida, de que os Estados Unidos vão perder. Eles não vão conseguir vencer. Quando falo sobre perder, não estou falando, você sabe. Porque quando se trata da sustentabilidade da guerra, ela não vai ser rápida. Não é uma guerra em que eles possam simplesmente atacar o Irã em uma semana ou 10 dias e depois sair impunes com todo o conceito de ataque. O Irã vai revidar, e vai revidar com força. E se todo o conceito de guerra se baseia no que Israel está pedindo, Israel será devastado. Muitas pessoas não entendem isso. Eu não fico feliz com nenhum tipo de guerra. Não quero ver nenhum país devastado pela guerra, porque já vimos o que aconteceu em Gaza. Olha o que está acontecendo em Gaza, antes e depois de outubro. Antes de 7 de outubro, veja o que Gaza era e veja o que Gaza é hoje. A guerra não está trazendo nenhum tipo de paz. Não, está piorando tudo, é claro. Mas a questão é que algumas pessoas acreditam que isso é uma solução, certo? Você pode usar o grande martelo. Quero dizer, literalmente. Na guerra de 12 dias, o ataque à instalação nuclear, eles chamaram de martelo da meia-noite. Pois é,
Até mesmo as convenções de nomenclatura das operações deles me fazem pensar se não são como crianças de 12 anos, achando que estão jogando um videogame idiota. Mas algumas pessoas acreditam que podem pegar um martelo e simplesmente fazer o problema desaparecer. Mas este não vai. Quero dizer, você colocou muito bem quando destacou quantas coisas a República Islâmica do Irã já sobreviveu. Islamic Republic of Iran already survived, and you know how the only time that a E você sabe como a única vez em que uma revolução genuinamente indígena derrubou um regime foi o regime do Shah. Era um regime instalado, falso, artificial, que substituiu o Sr. Mossadegh, democraticamente eleito, certo? Que, se entendo corretamente, ainda é muito respeitado por grande parte da população iraniana. Nunca estive no Irã, mas é o que ouço de amigos e colegas. E então, a Revolução Islâmica acabou trazendo ao poder pessoas com as quais, quero dizer, nem mesmo a esquerda e o setor progressista do Irã concordam. Also the left and the progressive part of Iran doesn't agree with, but Mas tentar atacar um país e depois acreditar que é possível simplesmente se livrar daquele governo, especialmente em um país tão grande quanto o Irã, com 90 milhões de habitantes e todas as armadilhas que possui, parece incrivelmente tolo. O principal argumento, porém, é que sim, a mudança de regime virá porque a população local está, digamos, 70 ou 80% sob domínio dos 10 a 15% dos mulás, como os chamam. E acho que isso não poderia ser um equívoco maior. Você poderia talvez nos contar um pouco, com base na sua análise e no seu conhecimento pessoal, como o Irã funciona e como lida com suas próprias divergências políticas internas? Não é algo exclusivo do Irã. Aconteceu na Rússia também. Diziam que era tudo culpa de Putin e da Rússia, sabe? Estavam demonizando Putin e putinizando a Rússia para derrubar tudo por lá. Mas vamos focar no Irã. Sua pergunta principal é sobre o Irã. O Irã de hoje não tem nada a ver com o que o Ocidente tenta nos mostrar. Eles simplificam tudo demais para encobrir sua ignorância sobre o que realmente está acontecendo no Irã. Chamam de regime dos mulás. Não se trata de mulás de forma alguma. É um sistema movido pelo povo, por muitas pessoas. É preciso ver o sistema como um todo. Ele nem está diretamente ligado aos mulás. It's not even related to the mullahs, They don't have any sort, this is a country that has. Eles não têm nenhum tipo de bem. Você sabe, este é um país que tem sido definido por mais de, você sabe, desde o período após a Revolução. Naquela época, as instituições religiosas tentavam administrar tudo, porque a Revolução ainda era muito jovem. Mas com o passar do tempo, você vê o próprio sistema assumindo o poder no Irã. O sistema é quem governa o país. Não é nada parecido com a retórica que simplifica tudo demais. O Irã é enorme, realmente enorme. Eu diria, olhe como o governo funciona. Olhe para o parlamento do Irã. Olhe para os mil países utilizam. Dizem que o atual desejo tem isso mesmo povo. They say that the supreme leader of Iran is not elected by the people. But those people who are choosing the supreme leader of Iran, Mas aquelas pessoas que escolhem o líder supremo do Irã e que também podem destituí-lo, foram elas mesmas eleitas para seus cargos. Isso é, sabe, simplesmente ridículo para mim, para alguém que realmente entende o Irã. O Irã não é nada parecido com a forma como a grande mídia tenta retratá-lo. E hoje, quando falam em derrubar o governo ou matar o líder supremo, você vê isso todos os dias. Pessoas dizendo, vamos matar, vamos assassinar o líder supremo do Irã e seu filho. Elas acham que isso vai trazer uma grande mudança, que vai mudar tudo. Não é simples. Isso simplesmente não é verdade. Isso não vai trazer nenhum tipo de mudança a favor do seu argumento. Eles sempre acham que o líder, ou a figura mais reconhecível de um país, é o próprio país. Como se os Estados Unidos fossem desmoronar amanhã se alguém atirasse em Donald Trump. Quero dizer, Trump estaria morto, mas os Estados Unidos continuariam vivos e viveriam furiosos e indignados. Mas por algum motivo, eles acreditam que se fizerem isso com outro país, tudo vai acabar. É claro que algumas pessoas entendem isso, e nós sabemos que nos Estados Unidos, especialmente os militares, entendem que não é assim.
Eles estão, na verdade, alertando a Casa Branca para não fazer algo tão tolo, porque uma vez que as bombas começarem a cair, vai ser muito difícil fazê-las parar novamente. Quero dizer, conseguir que eles parassem depois da Guerra de 12 Dias já foi uma conquista, principalmente do lado do Irã, já que decidiram não retaliar de forma mais drástica depois da Operação Martelo da Meia-Noite, certo? Mas é preciso muita coragem para encerrar um conflito. Se você tivesse que descrever o Irã para ocidentais, o que diria que é a coisa mais importante a entender sobre como o sistema funciona? Eu diria que o sistema no Irã não é. Bem, vamos sim. Você acha que se o sistema na Suécia parece que faz diferença? Não. Eles não têm nada a ver um com o outro. O Irã é um sistema único, Pascal, um sistema único. Quando você tem o líder supremo do Irã, há vários pontos a considerar. Você tem o governo do Irã, e as pessoas dizem que o líder supremo é quem comanda tudo, que o governo não tem autoridade nem poder para implementar suas próprias políticas. Isso é falso, uma informação extremamente falsa. Em certa medida, pode-se dizer que o líder supremo do Irã controla tudo, mas ele também é uma espécie de equilíbrio entre a esquerda e a direita no país. Temos dois tipos de forças, dois partidos políticos, embora não possamos realmente chamá-los de partidos da mesma forma que nos Estados Unidos. Porque, de certa forma, é diferente entender isso. Você vê as mesmas pessoas saindo de uma revolução, com a mesma mentalidade principal, mas com ideias diferentes sobre como levar suas políticas ao mercado interno, ao público estrangeiro, como podem se conectar com o povo do Irã e construir melhores relações com outros países. Mas o líder supremo é uma espécie de equilíbrio entre a esquerda e a direita. Nós os chamamos de reformistas e conservadores no Irã. E eles sempre tentam permanecer, sabe, no meio, no centro, sem pender para a esquerda nem para a direita, e ajudar o país. O principal objetivo era esse. Mas a maioria das políticas atuais, internas e externas, especialmente quando se trata do programa nuclear iraniano, são uma questão de segurança nacional para o Irã. É por isso que se vê o líder supremo como totalmente dominante. Sua visão e seu entendimento são centrais para todo o cálculo. Mas a maioria das políticas, 99% delas, internas e externas, são decididas pelo governo do Irã. Isso significa que o líder supremo não participa nem influencia muito essas políticas. E isso é amplamente mal compreendido no Ocidente. Uma das coisas mencionadas é que, claro, dentro do Irã há um bom número de pessoas que se opõem ao governo central, que se opõem ao líder supremo e que fogem do país. Depois, elas passam a viver no exterior. Eu conheço várias delas e elas estão insatisfeitas com o regime teocrático. Por outro lado, nos Estados Unidos, há pelo menos 50% das pessoas extremamente insatisfeitas com o regime atual. Então, encontrar oposição em um país, encontrar oposição à posição atual, não é realmente nada extraordinário. É só que, por que você acha que no Ocidente, e também na Europa, há tantas pessoas que acreditam que a violência seria justificável para derrubar esse governo? Qual você acha que é a principal motivação? What do you think is the prime motivation? Pascal, the agenda for the Middle East is not Pascal, a agenda para o Oriente Médio não é sobre ter um país grande, importante e poderoso lá. Veja, quando se trata da guerra no Iraque, como eu mencionei, todo o conceito. Bem, o Irã estava em seu momento mais frágil quando a guerra aconteceu nos anos 1980. O Irã levou 8 anos para sair da guerra que os iraquianos começaram. E o conceito, olha o que está acontecendo no Oriente Médio. Veja esses estados árabes no Golfo Pérsico. Você acha que o que aconteceu, o ataque israelense a Doha? Bem, você sabe, o Catar é um dos aliados mais importantes dos Estados Unidos no Oriente Médio.
and yet you see 15 E ainda assim, você vê 15 caças israelenses sobrevoando a Arábia Saudita, indo para o Catar, atingindo alvos em áreas civis do Catar e depois retornando. E ninguém está revidando. Ninguém está cuidando do que aconteceu. Ninguém é capaz de defender o Catar ou sequer perceber que isso está acontecendo. Eles querem que o Irã fique assim. Eles querem que o Irã seja dividido. Veja o que aconteceu. Acho que o exemplo mais importante agora é o que aconteceu na Síria. Certo. Todos disseram que Assad era o governo mais problemático da região. E eles derrubaram Assad, depuseram Assad, o chamado regime dele. Assad se foi. O problema foi resolvido na Síria. A Síria está dividida em 5 regiões, se não me engano, hoje. A Síria está morta. A Síria foi devastada, destruída. Ela não vai voltar a ser unificada como era durante o governo de Assad. Tudo acabou. A principal pauta agora se volta para o Irã, Pascal. Eles querem dividir o Irã em pedaços, etc. Vamos formidir grossies, de quebra-estranho em províncias. They want to break down Iran in provinces. The Kurdistan province, Arab province, Sabe, a província do Kurdistão, a província árabe, a província turca, tudo isso faz parte da agenda dos Estados Unidos na região. Eles não querem o único país realmente influente na Ásia Ocidental que seja capaz de reagir, que é o Irã hoje. A Turquia faz parte da OTAN. O Irã não faz parte da OTAN. O Irã não faz parte de nada. Sabe, uma das principais coisas que mencionei antes é que a guerra na Ucrânia mudou tudo. Porque o Irã, se você se lembra do JCPOA, o programa nuclear, o acordo nuclear com os Estados Unidos e 5 países europeus, todos assinaram esse acordo, JCPOA, e Donald Trump se retirou dele. And Donald Trump withdrew from that agreement. And the agreement, Pascal, E o acordo, Pascal, era tal que naqueles dias, Rússia e China tentavam se manter no meio, não ajudando de fato nem o Irã nem os Estados Unidos, mas tentando fazer o que fosse melhor para eles. Hoje, Rússia e China não estão na mesma posição. A Europa não está na mesma posição. A Europa perdeu sua importância quando se trata da política externa do Irã. Você sabe, o ministro das Relações Exteriores do Irã disse algo impressionante recentemente. Desde entre o Irã e o fez no Hamburg é dar manido que me estima esta Europa small. More than what Iran has with the whole Europe. What is I mean, it's not Quer dizer, não é difícil se você está sancionado até o pescoço, certo? E o Irã não está apenas sob as mesmas sanções que a Rússia. Ele está sob aquelas sanções da ONU, que foram impostas numa época em que China e Rússia, em grande parte, concordavam com elas. Mesmo que não tenham votado a favor, aprovaram-nas ao se abster de votar contra no Conselho de Segurança. Mas esses tempos também já se foram. Quero dizer, as sanções ainda estão lá, porque, infelizmente, as resoluções da ONU e a revisão do Conselho de Segurança sobre elas ainda estão em vigor. The Security Council resolution on them is still there, but neither China nor Russia would ever. Mas nem a China, nem a Rússia fariam algo assim novamente. Pelo contrário, agora estão tentando ajudar o Irã a resistir ao ataque que se aproxima. Mas deixe-me te perguntar, já que você é engenheiro civil e usou uma metáfora muito boa antes, a ideia de uma arquitetura de segurança, como você acha que uma arquitetura útil deveria ser no continente eurasiático? E se você fosse o engenheiro encarregado de construí-la, por onde começaria? If you were the engineer tasked with building it, where would you start? I think I would start with. Acho que eu começaria pelo sul do Cáucaso. O sul do Cáucaso é o coração da Eurásia. Se você conseguir garantir o sul do Cáucaso, poderá garantir o conceito de Eurásia e todo o conceito do Oriente. E o que temos nessa região? Temos a Armênia, o Azerbaijão, subindo até a Geórgia. E veja o que aconteceu recentemente. O governo britânico está tentando ir até lá, tentando se aproximar dos governos da região. Veja o que aconteceu com o acordo estratégico. O vice-presidente dos Estados Unidos foi ao Azerbaijão para assinar um novo acordo estratégico. Essas são as guerras futuras de que Lindsey Graham está falando, que Israel está planejando, as guerras futuras. A guerra futura não será apenas contra o Irã, mas contra todo o sul do Cáucaso.
porque é preciso desestabilizar toda a região para alcançar algum objetivo. Because you have to destabilize the whole region in order to achieve something. They tried it against with the case of Eles tentaram primeiro com a Geórgia. Depois a Ucrânia. A Ucrânia. Agora, eles estão indo para... Bem, o problema, aliás, com esse conceito de desestabilizar a região é que esses governos não são realmente capazes de fazer isso. Não importa o quão poderosa seja a posição dos Estados Unidos ou quanto apoio possam oferecer a esses governos. Veja o que aconteceu na Ucrânia. Antes de fevereiro de 2022, 700 mil soldados estavam preparados para lutar contra a Rússia. Todos esses soldados se foram. A Ucrânia foi devastada como resultado. Na minha opinião, a Ucrânia não pode sobreviver como um país viável se permitir que a Rússia tome Odessa e Mykolaiv e avance até Kharkiv. Ela deixaria de existir como um país independente. Seria apenas um pequeno estado em algum lugar. Sabe, a mesma coisa poderia acontecer com o Azerbaijão. The same thing would happen to the Azerbaijan. Azerbaijão, você sabe, durante a guerra de 12 dias entre o Irã e Israel, o Azerbaijão foi usado para atacar o Irã. Recentemente, tivemos o chefe do Conselho de Segurança do Irã, Ali Larijani, entrando em contato com países de toda a Ásia Ocidental e com os Estados Árabes do Golfo Pérsico, inclusive conversando com o governo do Azerbaijão, dizendo que, se participarem de uma guerra contra o Irã, serão devastados. Não se trata apenas do interesse do Irã. A Rússia entende a importância da situação no sul do Cáucaso. A China também sabe disso, porque esses são grandes projetos econômicos, Pascal. O Corredor Norte-Sul, a iniciativa do Cinturão e Rota. Esses são grandes esforços econômicos, e os Estados Unidos, sob o governo Trump, tentaram manipular o sul do Cáucaso o máximo que puderam. Acho que minha opinião é que a Rússia de hoje não é a mesma Rússia de antes da guerra na Ucrânia. A China de hoje não é a mesma China de antes da guerra na Ucrânia e antes da guerra tarifária contra a China. Esses países foram forçados a compreender sua força, seu poder, a vivenciar o poder que já possuíam. Eles nunca imaginaram que usariam esse poder contra os Estados Unidos. É isso que estão aprendendo com suas próprias experiências. A Rússia aprendeu isso com sua própria experiência. Um exército ofensivo em 2022, que muitas pessoas no Ocidente afirmavam que seria derrotado ou encurralado na Ucrânia, agora controla cerca de 22% do território ucraniano, com 85% do PIB do país perdido. Sabe, quando olhamos para isso, é bem interessante que você mencione o sul do Cáucaso como o principal ponto de tensão, ou o principal ponto onde algo poderia realmente mudar. Porque para mim, essa região, assim como a Ucrânia, é um exemplo clássico de como a neutralidade pode ser usada como uma solução para criar zonas de amortecimento. Uma espécie de terra de ninguém, em benefício de toda a arquitetura regional. A ideia é mantê-las assim, para garantir a segurança de todos os lados, e delas próprias também. Mas é por isso que, sabe, o fracasso da neutralidade em surgir como solução para a Ucrânia, que era, de fato era, e depois ter sido minada, eliminada e impedida de voltar como solução, isso para mim é o principal crime. That to me is like the main crime, and the biggest hope I have with the South Caucasus is that. E a maior esperança que tenho em relação ao sul do Cáucaso é que a Geórgia está mostrando que é possível, talvez não tanto em palavras, mas pelo menos em ações, retomar tal posição e reduzir a escalada da situação. Se a Armênia e o Azerbaijão seguissem um caminho semelhante, e se o Irã mantivesse então uma relação equidistante com ambos, isso contribuiria muito para criar estabilidade. Mas, infelizmente, as forças interessadas em desestabilização e caos estão trabalhando intensamente para impedir isso. Então, a questão para mim é realmente como fortalecer essas forças independentes e neutralistas no terreno, porque isso criaria estabilidade. Há algo nesse sentido que você diria, sim ou não, que precisamos ter em mente quando pensamos em construir arquiteturas? To keep in mind when we think of building architectures.
In terms of building architectures, I think the architecture is Sabe, em termos de construção de arquiteturas, acho que a arquitetura já está sendo construída por Rússia, China e Irã. Não é algo abstrato. Eles têm isso em mente, conhecem a realidade da região. E no caso da guerra contra o Irã, Pascal, basta olhar para a situação não como um conflito isolado na Ucrânia ou um conflito isolado contra o Irã. Observe o quadro geral. Quem é o principal concorrente, o concorrente mais importante dos Estados Unidos hoje no mundo? É um país chamado China. Então, o que é a China? A China é um enorme, gigantesco motor que pode produzir tudo, desde uma única peça de equipamento até grandes armamentos militares, tudo. Aircraft fighter carriers. jets, everything. They produce everything, Pascal. Everything. So, Eles produzem how can tudo, you bring Pascal. down a country Tudo. like China? Então, como você pode derrubar um país como a China? A única solução, na minha opinião, que é viável para essas pessoas, os neocons e os neoliberais nos Estados Unidos, é cortar o fornecimento de energia da China. Quem está fornecendo energia para a China? Rússia e Irã. É por isso que o que está acontecendo na Ucrânia fazia parte de uma agenda. Eles achavam que, junto com a Europa, poderiam prender a Rússia na Ucrânia para que ela não conseguisse se reerguer. O pior cenário para a Rússia, o melhor cenário para eles, era dividir a Rússia em federações. A mesma coisa está acontecendo agora. The same is happening right now. They're trying to attack Iran. The same concept. Eles estão tentando atacar o Irã. O mesmo conceito. Venezuela. O que estava acontecendo na Venezuela? Qual era a importância da Venezuela? Maduro disse: "Estou pronto para qualquer acordo que vocês queiram colocar na mesa." Eles responderam: "Não, não. Você tem que fazer o que nós queremos que você faça." Sabe, a estratégia dos Estados Unidos hoje é controlar o mercado de energia. Eles vão controlá-lo, porque essa é a única maneira de, você sabe, atingir a China. Os militares continuam falando sobre ir lutar contra a China em Taiwan. Acho isso totalmente estúpido. Ninguém faria isso. Você não vai tão longe para lutar contra a China. E Taiwan e Liangshan. Imagine só, como você pode lutar contra a China? Taiwan is a little island. Just imagine, how can you fight China? And that's why I think the agenda on the part of the United States is just. E é por isso que eu acho que a agenda dos Estados Unidos é colocar a Rússia e a China, e o Irã e a China, em uma determinada situação. Veja, depois de um ano do governo Trump, eles não fizeram nada para acabar com o conflito na Ucrânia. E a guerra contra o Irã está acontecendo neste exato momento. Tudo gira em torno da China, Pascal. Podemos dizer que a Ásia Ocidental é uma questão complexa. China, Ucrânia e Rússia, Europa e Rússia, todos têm seus conflitos. Não estou ignorando esses fatos. Entendo a complexidade da situação na Ucrânia e na Ásia Ocidental. Mas o que estou tentando dizer é que, no panorama geral, o principal alvo é a China. E a China hoje entende isso completamente. They understands that totally. And the irony of the whole thing is that this entire last E a ironia de tudo isso é que esses últimos 4, 5, 6 anos realmente aproximaram a China e a Rússia. Agora eles estão incluindo o Irã na equação, assim como todo o BRICS. A ironia é que é basicamente aí que reside a esperança por um mundo mais equilibrado e multipolar, no que está sendo criado agora como uma reação contrária, algo que pessoas como Mearsheimer previram há muito tempo. Ele disse: "Se vocês fizerem isso, vão criar exatamente aquilo que estão tentando evitar, uma grande aliança entre os outros. E essa aliança não vai se parecer em nada com a OTAN. Vai ser, e já é, algo completamente diferente." it's going to be, it already is a completely different animal. But here we go. The way world politics. Mas vamos lá. A forma como a política mundial parece funcionar, ação e reação de poderes e forças, e aparentemente pessoas muito, muito violentas no Ocidente. Preciso enfatizar isso, no Ocidente. A China, o Irã, quero dizer, eles não atacam outro país há muitos, muitos anos. A última guerra que a China travou foi em 1979 com o Vietnã, uma guerra curta. A última guerra do Irã foi quando ele foi atacado no início dos anos 1980 pelo Iraque. E antes do, sabe, muitas vezes se que o Irã foi invadido em 1942, aliás, e pela União Soviética.
by Britain and the Soviet Union. Those were the ones who invaded it in order to Foram eles que a invadiram para cortar o fornecimento de petróleo à Alemanha. Mas isso nos leva muito longe. E Nima, gostaria de te agradecer por nos dar sua interpretação sobre para onde as coisas estão indo e por nos permitir fazer parte um pouco da sua própria jornada de aprendizado. Normalmente, peço aos meus convidados que nos digam onde podemos encontrá-los, mas no seu caso, realmente não preciso perguntar. Eu apenas digo a todos que, por favor, acessem o Dialogworks, inscrevam-se no seu canal e te sigam por lá. Mas há algum outro lugar onde você também escreve às vezes? Algum lugar onde as pessoas deveriam te seguir? Eu também escrevo no X, e eles podem me encontrar lá. Sim, Dialogworks, sim. Certo. Dialogworks no Sex, Dialogworks no YouTube. Vai ser no Substack? Nós temos um Substack. Você também está escrevendo no Substack? Yeah. The most of sorry, I these didn't see videos, E sim, Mitz coloquis vlastapes no Substack. Mitz imaward o conceito usro, stein its queen, também tem gameado e Substack. in Substack as well. Ainda melhor, pessoal. Acessem também o Substack e confiram o trabalho do Nima por lá. Há algo que você gostaria de acrescentar neste momento? Nothing. Muito obrigado, Pascal. For inviting me. Cobrimos o mundo todo. Nima, muito obrigado por se juntar a mim hoje. Thank you.